atenção, uma vez que na antiguidade, mitos eram criados para conter alguma verdade latente e preservar uma ideia imaterial na memória das gerações vindouras. Então entenda mito aqui não como uma inverdade, entenda mito não como uma mentira, entenda mito não como sendo uma imaturidade, mas entenda mito enquanto uma pedagogia. O grande problema nosso, nosso de cultura brasileira, terrível, e sobretudo porque além de nossa cultura ser fraca em relação a essas questões tão profundas da história, como mitologia, por exemplo, nós ainda não estudamos o suficiente a nossa própria cultura e o nosso próprio conhecimento, não são explorados. Ou seja, muito do que nós ouvimos, ou melhor, muito do que nós julgamos saber, nós não sabemos. Nós ouvimos alguém falar. Vou dar um exemplo prático, que ninguém se escandalize, mas só para você refletir. E aqui eu não estou afirmando e nem estou negando nada, é só um exemplo básico da nossa ignorância. Chegue para qualquer cristão, se você quiser, escolha um, qualquer um aleatoriamente, e pergunte assim para ele: venha cá, o budismo é de Deus? A pergunta básica, né? Bem, qual é a resposta do crente? Qualquer um. Não, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. Até porque Buda não pode ser Deus, porque Deus só há um, que é o Criador, tal. Aí você fala: muito bem, compreendi perfeitamente a sua resposta. Mas agora eu gostaria que você, por gentileza, discorresse para mim a história do budismo, que você discorresse para mim as principais doutrinas, ou seja, os principais princípios do budismo, para que eu melhor compreenda que ele é diabólico. Esse cristão que assim respondeu não saberá dizer absolutamente nada sobre o budismo. Ele sabe que é do diabo, mas ele não sabe nada por que é do diabo. Logo ele vai cair no grande erro de dizer: bem, eu posso dizer de maneira básica aqui que Buda não pode ser Deus porque Deus só tem um. E quem disse que o budismo chama Buda de Deus? Já começa com um problema aí, Começa com um problema, porque Buda seria para o budismo o que Moisés foi para Israel, não um Deus absolutamente, mas apenas alguém que começou a trazer alguns princípios de sua própria experiência de espiritualidade. Bem, de todo modo, eu não estou afirmando e nem negando nada acerca de budismo, estou apenas dizendo que nós temos algum suposto conhecimento de alguma coisa e disso nós nada sabemos. Alguém pode perguntar: mas e aí, pastor, é do diabo ou não é do diabo? Eu não sei, vai estudar, vai ler sobre o assunto, e você depois chega à sua conclusão, confira com a escritura, leia, faça toda, aí depois você diz alguma coisa, mas por enquanto, de todo modo, o mesmo acontece com muitas coisas. O que nós sabemos sobre Deus, o que nós sabemos sobre o diabo, o que nós sabemos sobre o pecado, talvez muito foi de ouvir falar, e você nunca parou um pouco para refletir sobre o assunto, nunca parou para estudar sobre o assunto. E quando falamos, portanto, de mito, voltando ao nosso ponto, logo você pensa: mito foram mentiras que inventaram criações de pessoas de um tempo da menoridade. Se a pessoa se falar isso é porque sabe muito, hein? E, portanto, foram mentiras que com o tempo foram descobertas que era mentira e eles próprios abandonaram. E não é bem assim. A ideia de mito, no conceito grego, da paideia grega, é sobretudo uma pedagogia, é um meio de se transmitir de geração em geração, ou de se eternizar na história de um povo alguma verdade. Se você quer manter uma verdade intocável, que essa verdade seja passada de um povo para outro, cria-se um protótipo e embute nesse protótipo essa verdade, e agora, a partir dessa imagem criada, deste mito, essa verdade vai sendo preservada, porque é muito mais fácil você preservar uma verdade embutida dentro de uma imagem do que a mensagem puramente simples. Até porque o interesse do homem por imagens é muito maior, e a capacidade do homem de guardar alguma coisa
por imagens é muito maior do que por conceitos. Daí a figura do diabo, do querubim, se tornar agora esse mito do mal. Agora, não é uma inverdade, quando eu refiro à palavra mito, e nem uma mentira. Eu quero dizer que o mal está corporificado na figura desse querubim caído. Ou seja, tudo que é mal, diabo. Quem está entendendo? Alguém fala assim, mas alguma pessoa de alguma religião qualquer, mas eu não acredito no diabo. Mas como eu não acredito no diabo? Eu me deparo com ele todo dia. Falo com ele, converso com ele, debato com ele, às vezes até durmo com ele. Como não existe? Agora,